Olá, prezados alunos, eu sou o professor Railson e hoje iniciaremos mais uma aula de Geografia. Hoje trabalharemos domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. Peço que vocês prestem atenção e acompanhem o meu raciocínio, ok? Venham comigo. Para entendermos domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros, precisamos antes nos debruçarmos a compreensão de alguns outros conceitos que eles nos instruirão, nos darão uma base para que possamos compreender os domínios morfoclimáticos e os biomas. Inicialmente, precisamos entender basicamente o que vem a ser um ecossistema. Acompanhem comigo. Ecossistema é um conjunto formado por seres vivos e elementos ambientais de certa área que interagem em equilíbrio, realizando troca de energia e matéria. Basicamente, um ecossistema é uma reunião de elementos bióticos e abióticos. Elementos abióticos são aqueles que não possuem vida. Por exemplo, o clima, o relevo, a vegetação. Então, nessa imagem, nós observamos um ambiente marinho, nós temos o fundo do mar, nós temos aqui rochas, existem no fundo do mar, nós temos areia, então elementos que não têm vida, o próprio solo, a própria água, são elementos abióticos, que não têm vida. E nesse mesmo ambiente, nós temos seres vivos, como algas, peixes, crustáceos, camarão, no caso, também é um tipo de crustáceo, que é um ser vivo. Então, em um ecossistema, nós temos elementos bióticos e abióticos, com vida e sem vida. E esses elementos, eles interagem, eles estabelecem uma relação entre si. E nessa interação, eles vão trocando energia e matéria. Por exemplo, as algas marinhas são seres fotossintetizantes, realizam a fotossíntese. Durante a fotossíntese, os seres fotossintetizantes, como as algas, por exemplo, as algas marinhas, por exemplo, esses seres eles captam a energia solar e juntamente com o gás carbônico, utilizam a energia solar e o gás carbônico para realizar a fotossíntese, que é um mecanismo de produção da própria energia, do próprio alimento. Então, os seres fotossintetizantes produzem o próprio alimento mediante o processo de fotossíntese. Então, os ecossistemas são esse ambiente, esse conjunto formado por seres abióticos e bióticos, com vida e sem vida, que interagem entre si, realizando troca de energia e de matéria. Exemplos de ecossistemas, nós podemos citar os oceanos, uma floresta, um simples aquário que você tem ali as pedras, algumas pedrinhas, o alimento para os peixes, a água, você coloca a oxigenação dentro daquele aquário, ali já é um pequeno ecossistema. Uma cidade, são exemplos de ecossistemas. Certo? Vamos avançar. Isso antes de chegarmos em domínios morfoclimáticos. Entendido o que é ecossistema, precisamos avançar para um outro conceito, que é o conceito de bioma. Eu coloquei um conceito grande aqui de bioma, mas eu vou detalhando e vocês compreenderão, tenho certeza disso. O que vem a ser um bioma? Um bioma, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. O conceito é grande, parece complexo, mas não é. Acompanhem comigo. Basicamente, um bioma ele é um conjunto, um agrupamento, formado basicamente por animais e vegetais. Veja, bioma, bio vem de vida. Então, o conceito de bioma ele está ligado a um conjunto formado por seres vivos, mas especificamente
animais e vegetais. Esses seres vivos, eles estão próximos, eles residem, eles moram em um espaço restrito, em um determinado espaço, em uma área delimitada. E esses seres vivos, animais e vegetais, eles compartilham das mesmas condições ambientais. Eles vivem em um mesmo ambiente, em um ambiente que tem determinadas características específicas. Características ambientais, como a estrutura da crosta, o relevo, o clima. Então, por exemplo, quando se fala de estrutura da crosta, nós estamos tratando acerca da geologia de um lugar. Mas, professor, o que vem a ser crosta? O planeta Terra ele tem basicamente 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada mais superficial da Terra, o manto é a camada intermediária do meio e o núcleo é a camada mais interna. A crosta é essa camada superficial onde nós estamos com os nossos pés em cima dela. Os nossos pés estão em cima da crosta terrestre. E a crosta terrestre, ela possui várias espessuras, várias larguras. Então, em determinadas partes do planeta, a crosta é mais antiga, em outras áreas, a crosta é mais recente. Então, ela teve um tempo de formação um pouco diferente em diversos lugares do planeta. Então, os biomas são esse conjunto formado por animais e vegetais que compartilham de um mesmo ambiente em que a estrutura da crosta ela se formou, a crosta terrestre, no mesmo período. Então, a crosta terrestre de um determinado bioma, ela tem uma determinada idade. E todos os seres vivos que ali estão, eles vivem nesse ambiente que tem uma crosta terrestre, que tem uma determinada idade, um determinado período de formação. Já os seres vivos, animais e vegetais, que vivem em outro bioma, eles vivem num ambiente em que a crosta se formou em outro período de tempo. Então, a crosta em outro bioma, ela já vai ter uma outra idade, uma outra formação. Isso é muito comum acontecer. Obrigatoriamente, biomas diferentes têm crostas com idades diferentes? Não obrigatoriamente. Mas, dentro de um bioma, nós temos um ambiente que a crosta, como um todo, ela tem um determinado período de formação. Não várias crostas dentro de um mesmo bioma. Isso não é muito comum acontecer. Então, dentro de um bioma, nós temos um tipo de relevo. Relevo são as diversas formas da superfície terrestre. Então é muito comum que um bioma, o que acontece em um bioma é que a forma de relevo, ela basicamente vai ser única. Então, por exemplo, o bioma amazônico, nós vamos ter uma forma de relevo do tipo depressão. O bioma de mares de morros, nós vamos ter a forma de relevo do tipo planalto. Então, dentro de um bioma, nós temos uma forma de relevo predominante. Professor, dentro de um bioma nós podemos ter várias formas de relevo? Pode acontecer, mas uma forma de relevo vai ser predominante, ou vai ser planície, ou vai ser planalto, ou vai ser depressão. Uma forma de relevo vai reinar em um determinado bioma. Dentro de um bioma, nós vamos ter um tipo de clima específico que vai reinar, que vai dominar naquele ambiente. Por exemplo, no bioma de cerrado, nós teremos o clima tropical. Um clima tropical típico, com um período seco e um período chuvoso, caracterizado por altas temperaturas, com um período marcado por chuvas e outro marcado pela escassez, pela falta de chuvas. Então, em um bioma, as condições ambientais elas vão ser características. Todo bioma ele vai ter uma estrutura da crosta determinada, um relevo específico, um clima específico que vai caracterizar esse bioma. E esses animais e vegetais, eles atingiram um grau máximo de adaptação a esse ambiente. Eles estão totalmente adaptados a esse bioma, totalmente adaptados àquela estrutura da crosta, aquele relevo, aquele clima. Eles se adaptaram àquele espaço. Eles interagem entre si, estão adaptados àquele meio.
Então, basicamente, isso é um bioma, um conjunto formado por animais e vegetais que estão adaptados a um determinado ambiente e compartilham das mesmas condições ambientais. Certo? Agora vamos avançar para o conceito de domínios morfoclimáticos ou domínio morfoclimato-botânicos. Olha que termo diferente. Domínio morfoclimático ou domínio morfoclimato-botânicos. É a mesma coisa. Domínio morfoclimático e domínio morfoclimato-botânico. Mas o que vem a ser um domínio morfoclimato-botânico ou domínio morfoclimático? É uma combinação, é uma síntese de elementos como relevo, clima e vegetação, que se relacionam e interagem, resultando em uma porção individualizada, diferenciada do espaço terrestre. Explicando esse conceito, basicamente, um domínio morfoclimático, ele é um conjunto, uma reunião de clima, relevo e vegetação. Em um espaço, eu vou ter um determinado tipo de clima, um determinado tipo de relevo e uma determinada vegetação. Esses elementos, clima, relevo e vegetação, eles vão interagir entre si. O clima vai influenciar na forma de relevo, a forma de relevo vai influenciar na vegetação, a vegetação vai contribuir para o clima daquele ambiente, a vegetação vai contribuir para o relevo. Então, esses elementos vão interagir entre si. Então, a ideia de domínio morfoclimático, nessa ideia, nós temos uma ênfase maior no clima, no relevo e na vegetação. Na ideia de biomas, nós temos uma ênfase maior nos seres vivos, bioma, vida. E no domínio morfoclimático, morfo vem de forma, climático vem de clima, morfo, forma de quê? Forma de relevo. Então, a ênfase do domínio morfoclimático é o clima, o relevo e a vegetação. Quando nós juntamos um clima, um relevo e uma vegetação, nós vamos ter uma unidade paisagística. Nós vamos ter um ambiente com uma feição, com uma cara típica daquele lugar. Quando olhamos uma imagem aérea da floresta amazônica, nós temos um cenário, uma aparência que ela é praticamente constante em toda a região amazônica. Árvores grandes, densas, um ambiente chuvoso. Esse é o ambiente típico de floresta amazônica. Da junção de um clima com um relevo e com uma vegetação, nós vamos ter uma unidade paisagística, nós vamos ter uma paisagem, um espaço com uma característica típica dele. Então, o domínio morfoclimático é esse espaço, é esse conjunto em que um clima, um relevo e uma vegetação vão interagir entre si, formando uma unidade, uma paisagem, uma cara. O ambiente vai ter uma cara e ali eu tenho um domínio morfoclimático. Na aula de hoje, vamos estudar o domínio morfoclimático amazônico. Mas antes de chegarmos no domínio morfoclimático amazônico, eu preciso mencionar para vocês quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros. Os domínios morfoclimáticos brasileiros são o domínio amazônico, cerrado, caatinga, mares de morros, araucária e pradarias. Deu até fome, né? Mas não é padarias, é pradarias. E os biomas brasileiros são quais? O bioma Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Mas, professor, um negócio interessante que eu observei. Eu tenho o bioma amazônico e tenho o domínio morfoclimático amazônico. Pois é, exatamente. A área de domínio morfoclimático amazônico coincide, com algumas pequenas variações, com o bioma Amazônia. O cerrado é o mesmo, o domínio morfoclimático cerrado é o mesmo bioma cerrado. Caatinga, domínio morfoclimático, é o mesmo bioma Caatinga. Mares de Morros tem um outro nome para o bioma de Mares de Morros. O Mares de Morros, domínio morfoclimático, ele tem um bioma que corresponde a ele. Só que o nome é Mata Atlântica. Mata Atlântica é o nome do bioma, mas que corresponde aos Mares de Morros.
Mas, professor, eu devo falar bioma, mares de morros? Não. Você deve usar o termo Mata Atlântica para designar esse bioma. Agora, se você estiver falando de domínio morfoclimático, você deve usar a expressão, o termo mares de morros. O bioma de araucária, não, o domínio morfoclimático de araucária é um, e aqui eu não tenho um bioma correspondente ao araucária. Já as pradarias corresponde ao bioma pampa. O bioma pampa corresponde a pradarias. Professor, o que o senhor quer dizer com corresponde? É que na mesma área onde nós temos o domínio morfoclimático pradarias, praticamente na mesma área nós temos o bioma pampa, praticamente no mesmo espaço. E temos também o bioma pantanal, que tem as suas características específicas, nós não temos um domínio morfoclimático exatamente correspondente a ele. Olhando no mapa, vocês vão entender melhor. Acompanhem comigo. Esse aqui é o mapa de domínios morfoclimáticos brasileiros. Olha onde vai o domínio morfoclimático amazônico. É essa área aqui nesse tom de amarelo queimado, que é assim que a gente chamava quando era criança. Essa cor aqui de amarelo queimado. Esse tom de verde é o domínio morfoclimático de Cerrado. Esse tom aqui meio rosa é o domínio morfoclimático de Caatinga. Esse tom lilazinho aqui, ó, bem clarinho, é o domínio morfoclimático de Mares de Morros. Esse tom alaranjado é o domínio morfoclimático de Araucária. E esse domínio morfoclimático bem aqui, nesse pedacinho aqui, é o domínio morfoclimático de Pradarias. Vamos olhar o mapa de biomas. Olha aqui o mapa de biomas brasileiros. Nós temos o bioma Amazônia, o bioma Cerrado, o bioma de Caatinga, o bioma de Mata Atlântica. Veja que a Mata Atlântica ela vem até aqui na parte central do Brasil, uma boa parte central do Brasil, pega o litoral todinho, e o bioma de Pampa e o bioma Pantanal aqui na parte oeste do território brasileiro. Vamos comparar os dois mapas? Acompanha comigo? Olha aqui os dois mapinhas de domínio morfoclimático e o de bioma. Veja que o domínio morfoclimático da Amazônia ele vem aqui nessa região toda, nessa região norte do país, é importante destacar a região norte do país, e o bioma Amazônia, norte do país também. Observe que nós estamos no estado do Maranhão, é importante fazermos esse recorte espacial. É importante que vocês observem o seguinte, que no nosso estado, o estado do Maranhão, nós temos também um pouquinho de domínio morfoclimático amazônico, do domínio morfoclimático amazônico, e temos um pouco também do bioma Amazônia. A parte central do Brasil toda é bioma Cerrado, a parte central é domínio morfoclimático de Cerrado. Mas tem um detalhe aqui que você pode ter prestado atenção que eu não mencionei anteriormente. Você pode perguntar, professor, tem umas áreas amarelas aqui no meio do mapa de domínio morfoclimático que o senhor não disse que o senhor não disse qual é o bioma. Pois é, essas áreas em tom de amarelo, que ocupa boa parte do Maranhão, uma parte de Minas Gerais, uma parte do Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso, essas áreas amarelas que não se encaixam em nenhum domínio morfoclimático específico, são áreas de transição entre domínios morfoclimáticos. Como assim, professor? Deixa eu voltar aqui no mapa de domínio morfoclimático. Olha aqui, ó. Essas áreas amarelas são áreas de transição entre domínios morfoclimáticos. Vamos falar do nosso estado, da nossa potência, o Maranhão. Olha aqui, ó. No Maranhão nós temos domínio amazônico, nós temos domínio de Cerrado, no domínio de Cerrado, e a leste do Maranhão, ocupando aqui o Piauí, já bem pertinho do Maranhão, nós temos o bioma de Caatinga. E o Maranhão e uma parte do Piauí estão nesse tom de amarelo, como área de transição. É uma área de transição entre domínio amazônico, Cerrado e Caatinga. Ou seja, nessas áreas de transição, nós encontramos elementos de domínio morfoclimático amazônico, de Cerrado e de Caatinga. Nós encontramos elementos dos vários domínios morfoclimáticos. Então, nós encontramos árvores que são típicas da Amazônia
dentro dessa zona de transição, dessa área de transição. Mas nessa área de transição nós encontramos também vegetação típica de cerrado, nós encontramos alguns tipos de vegetação típicos da caatinga. Então a área de transição ela é uma mistura, ela é uma mistura de vários domínios morfoclimáticos. Não é um domínio, a área de transição não é um tipo de domínio morfoclimático, mas são áreas em que há elementos de vários domínios morfoclimáticos. Espero que tenham entendido isso que eu acabei de expor. Certo? Beleza. Então vamos começar a tratar sobre os domínios morfoclimáticos. O primeiro domínio morfoclimático que trabalharemos hoje na aula de hoje é o domínio morfoclimático amazônico. Então estudaremos o domínio morfoclimático e o bioma amazônico, ambos nesse momento. Eu falei que o domínio morfoclimático ele é um conjunto formado por um determinado tipo de clima, de relevo, de vegetação, e esses elementos interagem entre si. Para entendermos o domínio amazônico, precisamos buscar um pouquinho os conceitos de relevo e de principalmente o conceito de relevo e das formas de relevo. Vegetação é muito claro, clima também eu vou mencionar um pouquinho mais para frente. Basicamente, o que vem a ser um relevo? Um relevo são as diversas formas da superfície terrestre. A superfície terrestre pode ter várias formas. As principais formas de relevo são planalto, planície e depressão. Depressão, que não é aquele estado psicológico, é uma forma de relevo. Mas vamos já entender esses conceitos melhor. O que é importante você saber sobre o domínio morfoclimático amazônico é que o domínio morfoclimático amazônico ele é marcado por terras baixas. A forma de relevo não é de elevada altitude. Terras baixas no domínio morfoclimático amazônico, com predomínio da forma de relevo do tipo depressão. Depressões é a forma de relevo mais comum no domínio morfoclimático amazônico. Mas também nesse domínio morfoclimático nós encontramos planícies e alguns tipos de planaltos, são planaltos baixos. Acompanha comigo aqui, ó. O conceito de depressão. O que é uma depressão? É uma superfície com suave inclinação, formada por processos erosivos. É menos irregular que os planaltos, sua altitude varia de 100 a 500 metros. Então prestem atenção aqui, ó. Nessa imagem nós temos várias formas de relevo. Nós temos planície, nós temos planalto, nós temos depressões. Temos montanha, mas esse não é o nosso objeto de estudo agora. As depressões elas são formas de relevo inclinadas, rebaixadas. Elas têm esse formato rebaixado, como podem ver nessa imagem aqui. É um rebaixamento, uma suave inclinação, cuja altitude varia de 100 a 500 metros. Pessoal, a altitude ela é medida com base no nível do mar. Então, por exemplo, próximo do nível do mar nós temos as planícies. E à medida que nós vamos nos afastando do nível do mar, que é essa linha imaginária que eu estou mostrando aqui para vocês, essa altitude vai aumentando. Então aqui eu estou no topo de uma montanha. Aí eu posso medir essa distância do topo dessa montanha até o nível da montanha até o nível do mar. Então vamos supor aqui, eu tenha 3.000 metros de altitude. Então a altitude é essa distância de qualquer lugar da Terra em relação ao nível do mar. Uma depressão ela tem altitudes que variam de 100 a 500 metros. Então, por exemplo, aqui no caso a depressão relativa. Então, essa medida daqui para cá, de onde está a depressão até o nível do mar, vai variar em média de 100 a 500 metros. E as depressões elas vão ser marcadas por processos erosivos, pela erosão. O que basicamente vinha a ser a erosão? É a quebra e o transporte de partículas, de sedimentos. Vejam, quando você está andando pela rua, você vê as ruas muitas vezes esburacadas, cheias de buracos. Buracos causados principalmente pelas águas das chuvas, pelo movimento dos carros, ou às vezes você anda em um terreno e o terreno está todo esburacado, aquele buraco provocado pela força da água da chuva. Aquilo é erosão. Erosão é quebra e transporte de partículas, de sedimentos do solo, no caso que eu estou falando. As depressões elas são marcadas por processos erosivos. Elas são marcadas por essa perda de sedimentos
perda de partículas. Essa perda ela acontece por causa dos agentes erosivos, como os ventos, as chuvas, as águas dos rios. São elementos que provocam a erosão. Em termos bem simples, buracos no solo. Então você vê um solo esburacado pela chuva, aquilo é um processo erosivo. Esses buracos recebem os termos mais técnicos de sulcos, ravinamentos, vossorocas. Então, as vossorocas são esses buracos bem grandes, provocados pelos agentes erosivos. Então, no domínio morfoclimático amazônico, a forma de relevo predominante são as depressões. O que caracteriza a depressão? Processos erosivos, altitudes que variam de 100 a 500 metros. Principalmente, no caso, as depressões relativas. As depressões relativas, elas têm 100 a 500 metros acima do nível do mar. E as depressões absolutas, elas estão abaixo desse nível do mar. Abaixo desse nível do mar. Também predominam processos erosivos nas depressões absolutas. Vamos avançar. No domínio morfoclimático amazônico, eu falei que o que predomina são as depressões, mas lá também nós temos planícies. E o que vem a ser planície, professor Railson? Planície é uma superfície plana, olha aqui a imagem de uma planície, na imagem nós temos uma planície, com altitude inferior a 100 metros, normalmente as planícies elas têm essa altitude inferior a 100 metros, então se você medir a distância daqui da planície até o nível do mar, isso aqui geralmente vai ser inferior a 100 metros. Agora o conceito mais moderno, ele classifica a planície pelo seu processo, o processo que acontece nela, que é o processo de sedimentação. As planícies elas são marcadas pelo processo de sedimentação. Professor, o que é sedimentação? Sedimentação é acúmulo de sedimentos, de partículas. Então, por exemplo, olha o que acontece. A chuva vai caindo aqui sobre o planalto, sobre essa região de elevada altitude. A chuva cai sobre o planalto e vai quebrando as rochas, transportando os sedimentos, transportando as partículas que vão se sedimentando, acumulando nas planícies, nas regiões mais baixas. Então, sedimentação é acúmulo de sedimentos que vêm das áreas mais elevadas. Então, as partículas saem dos planaltos e vêm se acumular aqui nas planícies. Certo? Então, esse é o processo de sedimentação. Nas planícies predominam os processos de sedimentação. Nas depressões predominam os processos de erosão, processos erosivos. Certo? Na Amazônia nós temos planícies? Temos, mas o predomínio é de depressão. A Amazônia é bastante depressiva, tadinha. Olha aqui. E no ambiente amazônico, no domínio morfoclimático amazônico, nós também temos planaltos. Alguns planaltos. O que é um planalto, professor Railson? Planalto é uma superfície irregular com altitude geralmente superior a 200 metros. Aqui nós temos nessa imagem um planalto, resultante da erosão de rochas. Professor, então no planalto também existe o predomínio de erosão? Sim, o processo que reina no planalto é o processo de erosão. Professor, esqueci o que é erosão. Erosão é quebra e transporte de sedimentos, de partículas. Então os planaltos normalmente são esburacados, são marcados pelo desgaste, pela perda de partículas, pela perda de sedimentos. Erosão predomina nos planaltos e a erosão predomina nas depressões. Nas planícies, nós temos o predomínio de sedimentação. É importante que não esqueçam disso. Certo. Vamos avançar. Quais são basicamente as características do domínio morfoclimático amazônico em relação ao clima? Então, em relação ao relevo, eu acabei de falar para vocês que predominam terras baixas, predominam depressões, mas também no domínio amazônico nós encontramos alguns planaltos e encontramos algumas planícies. Planícies existem principalmente nos vales dos rios, principalmente no vale do rio Amazonas. Mas vamos avançar. O clima do domínio morfoclimático amazônico. O clima predominante é o clima equatorial.
Gente, os climas equatoriais, eles acontecem em uma região do planeta Terra que é conhecida como a região da linha do Equador. Então o planeta Terra tem esse formato esférico, a Terra não é plana. Na região central, esqueci de trazer meu globo agora, mas na próxima aula eu já trago. Na região central do planeta nós temos uma linha chamada de linha do Equador. Então nas proximidades da linha do Equador, na parte central do planeta, se você pegar essa bola, essa esfera que é o planeta Terra, dividi-la ao meio, você vai dividir bem em cima da linha do Equador. O clima que ocorre, que predomina nessas regiões próximas da linha do Equador, são as linhas, são o clima equatorial, é o clima equatorial. O clima equatorial é o clima que acontece no domínio amazônico. E esse clima ele ocorre nas áreas próximas da linha do Equador. Essa área é a área mais quente do planeta Terra. A zona intertropical do planeta, que é essa zona próxima da linha do Equador, ela é a área mais quente do planeta Terra. Portanto, o clima equatorial do domínio morfoclimático amazônico, ele é um clima quente, portanto, marcado por altas médias térmicas anuais. Então, as temperaturas no domínio morfoclimático amazônico variam entre 24 a 27 graus Celsius, então uma temperatura bastante elevada. Temperatura elevada significa que o lugar é quente. Temperatura baixa significa que aquele lugar ele é frio. Então prestem bastante atenção. Domínio morfoclimático amazônico, muito quente. Médias térmicas, temperaturas elevadas, variando de 24 a 27 graus. O domínio morfoclimático amazônico, ele também é caracterizado por ser um domínio morfoclimático com clima bastante úmido. Então, o clima equatorial, ele é quente e úmido. Ele é bastante úmido. Professor, como assim dizer que o clima é bastante úmido? Isso quer dizer que a quantidade de vapor d'água existente na atmosfera é bastante elevada. Isso faz com que os índices pluviométricos, presta atenção nessa palavra, índices pluviométricos, que são os índices de chuva, os índices de chuva na região amazônica são bastante elevados. Então, na região amazônica chove praticamente todo dia, chove o ano todo. As chuvas são abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Mas, professor, não tem um período que chove um pouco mais? Tem um período do ano que vai chover um pouco mais. Mas, basicamente, no domínio morfoclimático amazônico, nós temos chuvas durante o ano todo. E isso é o que predomina. Ah, mas tem mês que chove um pouco menos, chove menos, é um mês mais seco. Acontece. Mas o que predomina no domínio morfoclimático amazônico são os altos índices pluviométricos, chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano. Nós temos uma baixa amplitude térmica anual. Baixa amplitude térmica significa dizer que no domínio morfoclimático amazônico, as temperaturas elas variam pouco, a amplitude térmica ela é baixa. Veja que a temperatura aqui está variando de 24 a 27 graus Celsius, ou seja, uma amplitude térmica aqui de 3 graus, mas normalmente essa amplitude térmica ela é menor que 2 graus Celsius. Então a variação de temperatura ao longo do ano ela é muito pequena, não há grandes variações de temperatura. Nós não temos lá no domínio morfoclimático amazônico um período do ano em que a temperatura ela vai estar em 5 graus e no outro mês a temperatura vai estar em 35 graus. No domínio morfoclimático amazônico isso não acontece. 5 graus variando de 5 graus para 35 graus. Não acontece isso, porque lá as amplitudes térmicas são baixas. Uma outra característica do domínio morfoclimático amazônico que nós precisamos mencionar são as características relacionadas à vegetação do domínio morfoclimático amazônico. No domínio morfoclimático amazônico, nós temos um tipo de vegetação muito específica, uma vegetação muito característica desse ambiente, que é a vegetação do tipo floresta amazônica. Floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem as seguintes características. Ela é uma vegetação latifoliada. Isso quer dizer que as árvores, normalmente, elas possuem folhas largas. Isso significa dizer que a vegetação é latifoliada. Árvores de folhas largas.
é uma vegetação heterogênea, isso porque nesse ambiente de floresta amazônica, nós temos uma grande variedade de espécies, muitas árvores de diversas espécies de árvores, diversas espécies vegetais. É assim que é a floresta amazônica. Você não vai na floresta amazônica e olha só um tipo de árvore, 2 tipos de árvores. Não, é uma infinidade, uma quantidade enorme. Isso significa que ela é uma vegetação heterogênea. Além disso, a floresta amazônica, ela é higrófila. Ela é uma floresta bastante úmida, marcada por altas taxas de umidade. As árvores, elas carregam muita água nas suas folhas, no seu tronco, nas suas raízes. Isso significa que ela é uma vegetação úmida, higrófila. Ela é uma vegetação perene, sempre verde. Se você tira uma foto da floresta amazônica em janeiro, em julho ou em dezembro, basicamente você vai ver o mesmo cenário. A não ser que tenha acontecido uma queimada criminosa naquele ambiente, você vai ver basicamente o mesmo cenário. Uma floresta perene. Perene significa sempre verde, sempre verdinha. E também a floresta amazônica é uma vegetação densa. Vegetação densa é vegetação fechada. Há muitas árvores por unidade de área. Então, você tem uma área pequenininha, por exemplo, de 5 metros quadrados, você tem 5, 6, 7 árvores em 5 metros quadrados. Então, você tem muitas árvores num pequeno espaço. É uma vegetação fechada. Se você quer andar dentro da floresta amazônica, você vai ter muita dificuldade, porque a mata é fechada. É uma mata densa, uma vegetação densa. Certo? Agora vamos observar acerca do domínio morfoclimático amazônico. Nesse ambiente, nós temos basicamente 3 grupos de vegetação. O primeiro grupo é chamado de mata de igapó ou caigapó, o segundo grupo, mata de várzea, e o terceiro grupo de vegetação é a mata de caetê ou terra firme. Mata de caetê ou terra firme. Acompanha comigo as características dessa vegetação. A mata de igapó ou caigapó são termos indígenas. É a mata, é a vegetação que ela está sempre presente em terrenos alagados. Essa vegetação ela está no ambiente da floresta, do domínio morfoclimático amazônico, ambiente que está alagado o ano todo. Alagado pelo quê, professor? Pelas águas dos rios. Pelas águas dos rios. Então essa vegetação ela nasce praticamente dentro dos rios. Então, a mata de igapó ou caigapó, ela está em uma área que está alagada o ano todo. Exemplo, a Vitória Régia, as palmeiras e outros tipos de árvores. Deixa eu só mostrar aqui uma imagem. Está aqui, ó, como é essa vegetação da mata de igapó. Ela está praticamente dentro da água. Olha aqui a Vitória Régia. O segundo grupo de vegetação é a mata de várzea. A mata de várzea ela está em uma área de inundação periódica. Há um determinado momento do ano que as águas dos rios, os rios estão cheios, a água do rio ultrapassa o seu limite, um determinado limite. Esse nível da água sobe e vai inundar uma certa área aqui do domínio morfoclimático amazônico, as áreas próximas dos rios. Essa área vai ser inundada, alagada, e é nessa área que é alagada em determinados períodos do ano, no período das cheias dos rios, é que nós vamos encontrar essa mata de várzea. Então a mata de várzea está em áreas de inundação periódica. Exemplo, as seringueiras e o cacaueiro. Vamos ver umas imagens aqui, ó. O cacaueiro, o pé de cacau, e a seringueira. A seringueira é uma árvore interessante porque dela você extrai o látex e por meio do látex pode-se produzir a borracha. Certo? A mata de várzea, ela está nessa região que é inundada periodicamente. E por fim, a mata de caetê ou terra firme. A mata de caetê ou terra firme é essa mata que ela está em uma área que ela não é inundada. Ela não é inundada pelas águas dos rios. É uma área sem inundação.
ela está em um ambiente escuro e úmido. Escuro e úmido. Exemplo disso são cedros, mognos, são árvores de grande porte, são as árvores grandonas da floresta amazônica que elas não são inundadas pelas águas dos rios. Ok? Então vimos aqui os diversos níveis, estratos de vegetação do domínio morfoclimático amazônico. A mata de igapó, a mata de várzea e a mata de caetê ou terra firme. Para os meus alunos do Centro de Ensino Vicente Maia, eu posso depois disponibilizar esses slides para vocês. Ok? Lá no Google Classroom. Tá. Ainda sobre o domínio morfoclimático amazônico, é importante falarmos um pouquinho da hidrografia. No domínio morfoclimático amazônico, nós temos o predomínio da bacia amazônica, que é todo esse conjunto formado pelo rio Amazonas, pelos seus afluentes e pelos seus subafluentes. Os afluentes são os rios que desaguam no rio Amazonas. Os afluentes do Amazonas são os rios que desaguam no rio Amazonas. E os subafluentes do Amazonas são os rios que desaguam nesses afluentes. Então nós temos aqui como que se fosse um grande sistema de veias, como nós temos as veias no nosso corpo, nós temos essas veias aqui formadas pelos muitos rios que existem na região amazônica. Então a região amazônica ela é marcada por uma grande quantidade de rios. O principal deles é o rio Amazonas e ele tem muitos afluentes e subafluentes. O rio Amazonas é navegável, é a região do país, essa região amazônica, tem o maior potencial hidroelétrico ou hidrelétrico, que é a área do país onde há uma maior potencialidade para se produzir energia elétrica a partir das águas dos rios. E aqui só é importante destacar que a energia hidrelétrica é a principal fonte energética do nosso país. Então, a maior parte da energia elétrica que nós temos no Brasil, ela vem das águas dos rios, a partir do movimento das águas dos rios. E a bacia amazônica, a região amazônica, ela é autossuficiente nesse potencial hidrelétrico. Ela tem um grande potencial hidrelétrico. Tá? Em relação à pedologia, pedologia são os solos, pedologia é o estudo dos solos. Os solos da bacia amazônica são solos considerados solos de baixa fertilidade. São solos arenosos, predominantemente arenosos. Os professores temos tantas árvores na região amazônica e esse solo ainda é considerado um solo de baixa fertilidade? Sim, porque um solo, para ser considerado fértil, ele tem que ter quantidades suficientes e balanceadas, adequadas, de todos os nutrientes essenciais em forma assimilável. E os solos da região amazônica, eles não têm a quantidade de nutrientes suficientes, adequadas para o plantio, para o cultivo de arroz, feijão, cana, de açúcar, etc. Tem solos férteis na região amazônica? Temos, mas é uma quantidade bem reduzida. Mas, professor, é estranho, tem tantas árvores. Pois é, não basta ter só matéria orgânica. E a matéria orgânica, o resto de animais e vegetais, que é produzida pela floresta amazônica, é consumida pela própria floresta. Então, toda aquela matéria orgânica que vai caindo no solo, a própria floresta, as próprias árvores já utilizam dessa matéria orgânica. Então, não sobra muita matéria orgânica ou outros nutrientes para você chegar lá e plantar outras culturas. Para plantar na região amazônica, normalmente é preciso fazer a correção do solo, inserir esses nutrientes, fazer uma correção do solo. Mas há solos férteis? Há na região amazônica, mas em pequena quantidade. Em geral, os solos da região amazônica são solos de baixa fertilidade. Ok? E com isso, nós encerramos a nossa aula de domínios morfoclimáticos brasileiros, falando sobre o domínio amazônico. Nas próximas aulas voltaremos falando sobre os próximos domínios, no caso, Cerrado. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.